Mas, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 24 de setembro, quinta-feira, quero trazer mais uma reflexão para abençoar a sua vida. E hoje eu quero falar sobre o Salmo 126. Deus é louvado porque tirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que com sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então dizem entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro do Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam lágrimas chegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, este salmo, pelo que já o título nos diz e pelo próprio conteúdo, é a alegria do povo que saiu, voltou do cativeiro. Estudamos, vamos terminar domingo, nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical, o revivamento do povo pós-cativeiro babilônico. Interessantíssimo esse assunto. Aquele povo errou, os reis erraram, caíram na idolatria, fizeram coisas que desagradaram a Deus. O Senhor mandou seus profetas, alguns bem antes do cativeiro, já alertando sobre todas as situações que poderiam acontecer. Outros, naquele período, bem assim, rente ao cativeiro, bem, naquele momento, e também pós-cativeiro, alguns durante o período do cativeiro e outros no final pós-cativeiro, para lembrá-los das situações que ali passaram. Entre esses, nós temos os profetas chamados maiores na Bíblia Sagrada, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e também alguns dos profetas menores. Alertaram aquele povo, falaram de buscar, especialmente Jeremias, que é o profeta que mais profetizou nesse sentido. Mas o povo não ouviu, os reis não ouviram, eles foram para o cativeiro. Jeremias profetizou, foram 70 anos que passaram ali. Praticamente cerca de 70 anos, Alguns voltaram logo, outros não voltaram, continuaram lá, mas aí a situação aqui é para ilustrar o que voltar. Depois de 70 anos cativo, nós estudamos na Escola Bíblica, falamos sobre isso nesse trimestre. Um dos maiores milagres sobre aquele povo foi eles terem voltado e outras nações, outros povos, outras pessoas não terem ocupado o seu lugar ali e quando eles voltassem ter a sua terra ocupada. Eles voltaram depois de 70 anos, logicamente com uma ordem do rei. Deus tocou em Ciro, Ciro mandou uma ordem até para que ajudasse a reconstruir o templo. Depois Artaxerxes também dá a mesma ordem através de Neemias para reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas foi um milagre, foi um grande milagre de Deus. É só a gente pensar aqui no Brasil. Se alguém hoje pudesse pensar, vamos assim, didaticamente pensar, essa é uma grande nação do mundo, e tirasse os brasileiros daqui, levassem todos os brasileiros para um outro lugar, para a Europa, para a África, para algum lugar qualquer, e deixasse o Brasil vazio. Mas só levasse o Brasil. Aqui na América do Sul não tivesse todos os outros países, Argentina, Colômbia, Venezuela, todo mundo aí. Provavelmente, depois de 70 anos, se alguém desse ordem para os brasileiros voltar, encontrariam essa terra cheia de estrangeiros de qualquer parte do mundo que viriam para cá e dominariam e usariam das riquezas, das coisas boas. Mas não foi assim com Israel, eles voltaram e acharam. A alegria deles não era só voltar para a sua terra, porque o texto diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estamos como que sonho. Porque havia uma identidade, e a identidade era porque Deus prometeu a Abraão que daria aquela terra. Eles eram descendentes de Abraão. Abraão não nasceu naquela terra. Abraão era da Mesopotâmia, mas Deus o chamou lá no meio de um povo idólatra e disse, vai para uma terra que eu te mostrarei, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei e faz-te uma grande nação,
E ele começou essa grande nação com ele, Sara, sua esposa, e não tinha nem filhos. Todos os restantes que estavam com ele eram servos, eram empregados. Ainda para a terra prometida foi Ló, que depois se separou dele, que era seu sobrinho. Mas Abraão não tinha nem descendente direto. Mas ele foi, obedeceu, e nós sabemos a história. Aquele povo herdou aquela terra. Depois nem foi Abraão, nem Isaac, nem Jacó, um de seus descendentes que realmente habitou, Abraão habitou, eles habitaram, mas possuiu exatamente ter a toda a terra como sua. Apenas lá na frente seus descendentes através de Josué, que entrou com todo o povo de Israel, derrotou primeiro Jericó, depois outras nações, e ali eles habitaram naquela terra e possuíram. E nem a possuíram totalmente porque eles foram relapsos, né? E aí acabaram deixando de guerrear contra algumas nações e ficaram até no meio dele, depois trouxe problemas, mas o assunto não é esse aqui. O problema é pós-cativeiro. Nós somos brasileiros porque nascemos aqui, né? Mas não existe nenhuma promessa ao nosso avô, bisavô, tetaravô ou parente mais distante que essa terra seria nossa. Então, é totalmente diferente a eles. É um sonho porque eles estavam voltando para a terra que Deus tinha prometido a eles. Eles sabiam absolutamente que eles não tinham deixado aquela terra, tinham perdido aquela terra por causa dos seus pecados e seus erros. E agora eles voltavam para aquele lugar para habitar novamente ali. Pastor, isso tem a ver conosco. Né? Depois nós vamos ler o versículo 2 sobre a reação que eles tiveram. Veja bem, meu amado irmão, diretamente, ao olhar uma comparação, não. Mas nós também sabemos e entendemos e compreendemos pela palavra de Deus que esta terra que hoje vivemos aqui, seja o Brasil, seja qualquer lugar onde houver servo de Deus, não é a nossa pátria, não é o nosso lugar. Estamos caminhando, estamos seguindo, estamos rumando para a Canaã celestial. E é porque estamos rumando, caminhando para a Canaã celestial, que temos que cada dia nos preparar para lá chegar, nos ornar para lá chegar. E quando lá chegarmos, verdadeiramente, nos alegraremos. E nos alegraremos por quê? Porque teremos, então, todas as nossas lutas cessadas, como diz lá no Apocalipse, choro, pranto, dor, tudo isso vai acabar. Nós vamos estar com o nosso Senhor para sempre, aquele que nos amou, aquele que nos resgatou, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. E aí será uma alegria indescritível que somente quando chegarmos lá entenderemos completamente. Mas isso é apenas uma pequena comparação para nós com aquele povo. Diz no versículo 2, que o nosso, na verdade, o que eu mais quero falar é o versículo 5 e 6. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos, então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. E depois ele repete, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que grandes coisas é essa que o Senhor fez? Trazer de volta o cativeiro, colocar ele de volta na terra, e se formos adiantar um pouco e olhar para o contexto total, dar a condições que ele reconstruísse o templo, ter a condição de ele reconstruir Jerusalém e fazer com que eles fossem ali vitoriosos. Mas este propósito de Deus não estava vinculado somente a eles. O Senhor estava trazendo de volta, estava fazendo novamente uma nação como a terra, porque pouco tempo depois, ele, através deles, através deste povo, veria o Messias, o Salvador da humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles voltaram não para dominar o mundo, eles voltaram não para dominar nações, pelo contrário, eles eram dominados pelos babilônios, liberados do cativeiro, voltaram, mas eles continuaram sob o domínio, eles tinham que dar prestar suas contas para as nações que estavam, Medo Persa, depois entre o período interbíblico os gregos, no final romanos, e quando Cristo vem, os romanos dominavam o mundo então. Mas eles estavam ali de volta à sua nação. Embora fosse dominado fisicamente, politicamente por um outro povo,
eles seriam uma nação da onde sairia o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que crê, de todo aquele que se arrepender. Eu vou para o versículo 5 e 6, porque é o que eu mais quero falar. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E depois ele fala também de novo do leva a preciosa semente. O que é semear? É plantar para depois colher. Mas a Bíblia deixa claro, meu amado irmão, que o agricultor, o semeador, ele não tem controle sobre a semente que ele planta, o que vai acontecer. Porque ele vai depender de muitas coisas. No caso lá de Israel, as palavras dos profetas, as palavras dos homens de Deus, falavam, eles dependiam da chuva serôdia, da chuva temporã, eles dependiam de toda a condição de aclimatização, né? Aclimatação do, desculpa o erro aqui do português, aclimatação do tempo para que pudesse aquela agricultura, aquela plantação, aquela semeadura verdadeiramente acontecer. E quem é que fazia tudo isso acontecer? E quem está por trás de tudo isso? É Deus. É Deus que dá a condição que as coisas aconteçam. Então, eles plantavam e tinham que confiar, esperar. Quem planta não colhe no dia seguinte. Quem planta tem que aguardar o tempo certo da colheita. Eu vi um filme que, há um tempo atrás, é baseado em fato. Há um tempo atrás, já tem até um tempo, mas é um filme que, depois saíram muitos outros filmes, né, sobre esse personagem. É o Fazendeiro e Deus, eu acho que o nome é esse, Fazendeiro e Deus. E nesse filme, um homem que não era nem cristão, mas depois se tornou cristão, ele foi para a África do Sul, depois de passar num outro país lá, e ali tinha a sua fazenda, mas uma série de coisas aconteceram. E já como servo de Deus, ele resolveu plantar batatas, mas não era um tempo de chuva, não era época, e a batata precisava de água, e não choveu, e ele todo dia lá orava a Deus para que aquela semeadura desse certo. Ele pegou até um dinheiro emprestado no banco para que pudesse fazer aquilo, as pessoas não acreditavam. E quando chegou a época da colheita, quando ele foi colher, o filme nos mostra isso, a história real, não é fictícia, não é uma lenda cristã, vamos dizer assim, mas é uma história real que aconteceu. Toda aquela cidade veio para ver, porque ninguém acreditava que ele pudesse colher. E quando ele foi colher, ele e o seu empregado lá, colheram as batatas maiores, batatas grandes mesmo, porque Deus fez com que aquela semeadura acontecesse mesmo contrário até mesmo aquilo que normalmente se fala que deveria ser pela própria natureza. Então é Deus. Pastor, mas aqui ele está falando da semeadura material? Sim, ele pode estar falando também da nossa semeadura. O nosso trabalho, nosso dia a dia, a nossa vida secular. Vamos fazer tudo que fazer. Veja bem, para de não ser aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus modos. Na verdade, temos que trabalhar, falando materialmente. Daqui a pouco nós vamos falar da parte espiritual, que é a mais importante aqui da nossa reflexão. Trabalhar, como diz o povo aí, né? Correr atrás, fazer tudo que tem que fazer. Mas tudo isso da nossa vida material, eles têm que ser feito com oração, para que Deus abençoe, para que Deus prospere, para que Deus abra as portas, para que Deus nos conceda que possamos ter o nosso pão cotidiano nas nossas mesas, confiando no Senhor, acreditando no Senhor, depositando as nossas vidas completamente nas mãos do Senhor. É Deus que faz o milagre. Muitas vezes as circunstâncias são completamente contrárias, mas é Deus que muda todas essas circunstâncias. Quero falar algumas coisas da parte espiritual também com o irmão. O crente tem a certeza de que aquilo que hoje semeia com zelo será grandemente abençoado por Deus no futuro. Vamos
importante semear para Deus. E aí ele coloca 3 coisas que eu quero falar para você. A primeira delas é fidelidade. Vamos ser fiéis ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem sido conosco. Então temos que ser grato a eles. Grato por tudo que Ele tem feito por nós. Então vamos dedicar a nossa vida a fazer o melhor que nós fazemos para Deus. Pastor, o senhor está falando da parte financeira? Também, meu amado irmão. O verdadeiro cristão que serve ao Senhor é o cristão que olha para a Bíblia Sagrada, embora hoje tenha muitos falando aí na internet, e muitos mesmo, pregando contra dízimo, contra oferta, contra isso, contra aquilo, mas o verdadeiro cristão ele tem prazer em dizimar e ofertar para a casa do Senhor, porque ele é grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Eu creio e prego isso, fui ensinado assim também, que o meu salário, o que eu percebo, o que eu ganho mensalmente, Deus é que me deu tudo isso. Ah, pastor, mas não foi meu esforço, não foi o que eu fiz, veja bem, que vai levando a semente, chorando, andando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus muros. Mas é com a bênção de Deus. A minha parte eu faço, mas é Deus que está me dando saúde, Deus que me está dando a respiração, Deus que me dá todas as coisas propícias para que eu possa fazer. Então Deus me dá 100, eu devolvo 10 a Ele, e isso nós estamos falando de dízimo. Mas as ofertas voluntárias que eu dou para a casa do Senhor. É gratidão, não é obrigação, não é alguma coisa assim. Mas, pastor, só está falando só da parte financeira? Não, meu amado irmão. O falecido Manuel de Souza, ele, que eu sempre cito aqui, um prelito que me influenciou muito, ele falava alguma coisa importante na igreja. Meu amado irmão, você tem que dar também a Deus 10% do seu tempo. Ah, é difícil, é. Mas como eu dou 10% do meu tempo a Deus? Durante aquele dia que Deus te deu, tire o período para orar, tire um período para ler a Bíblia. A igreja está aberta, está tendo culto na igreja, está tendo oração. A não ser que você esteja doente, a não ser que você esteja trabalhando, ou que você esteja com um problema gravíssimo e verdadeiramente tem que resolver aquele problema, não pode ir à casa do Senhor, vá para a casa de Deus, para ali passar aquele momento, ali com os irmãos. Se for um culto, vários vão ter oportunidade, outros vão louvar, alguém vai pregar. Se for oração, compartilhar os pedidos, orar uns para os outros, estar recebendo a palavra de Deus. Enfim, busque estes momentos com Deus cotidianamente, diariamente, a cada dia da sua vida, para que você possa. Só isso, pastor? Não. Temos também que evangelizar. Temos que falar de Deus. O grande evangelista Dwight Lima Moody, mais conhecido como D.L. Moody, final do século XIX, início do século XX, grande homem de Deus. A história está aí contando, né, tudo que ele fez. Este homem tomou um propósito que ele não ficasse um dia sem falar de Jesus para alguém. Então, todo dia na sua vida, ele tirava um tempo para falar de Jesus para alguém. Ah, pastor, a mesma pessoa? Todo dia na mesma pessoa falar para mim? Não. Pessoas diferentes. Não que não evangelizasse um e nunca mais falasse para aquela pessoa, mas o propósito dele era falar com pessoas diferentes. Ah, pastor, as pessoas vão aceitar Jesus? Você fez a sua parte. Quem convence do pecado juízo é o Espírito Santo. Mas eu tenho que falar do amor de Deus. Então, evangelizar na medida possível aqueles que você possa, dentro da sua casa, seu parente que não é evangélico, falar de Jesus. No trabalho, já falamos aqui, não é na hora do trabalho, mas na hora do almoço, numa refeição, falar de Jesus. A gente fala de política, fala de futebol, fala de tanta coisa, por que não falar de Jesus? Então, no local de estudo. Então, você tem a possibilidade de sempre. Então, trabalhar para Deus. Então, a primeira faceta de levar ou semear é a fidelidade. A segunda, vamos falar com você, é a santidade. Temos que semear também em nossas vidas a santidade, a separação do pecado, a separação do mundo. O que é ser santo, pastor? Ser santo é ser separado. Ah, pastor, então vou me separar das pessoas? Não. A Bíblia jamais disse para você ser separado das pessoas.
Jesus convivia com aquilo que a sociedade judaica, com as autoridades judaicas, achava que era a escória da sociedade. Muitas vezes Jesus foi acusado de comer com os pecadores e comer com as pessoas erradas. Jesus pregou, a Bíblia diz claramente, por exemplo, Maria Madalena foi uma prostituta que foi liberta por Jesus e foi uma grande serva de Deus. Jesus, antes mesmo que Zaqueu confessasse o seu arrependimento, Jesus disse que queria comer na sua casa e entrou na casa dele, embora para os judeus ele fosse o maior dos pecadores. Então Jesus estava sempre com as pessoas que a sociedade... Então não é se separar das pessoas. Não é? A Bíblia chega a dizer, uma das cartas de Paulo, se não me engano, que se fosse o caso de separar, nós temos que sair do mundo. Embora do mundo. E nós não temos como sair desse mundo. Nós estamos aqui. Mas é se separar do pecado, das atitudes erradas que as pessoas fazem. O que as pessoas fazem ao meu redor não pode me inspirar a fazer igual a elas. O que as pessoas fazem, se roubam, eu não posso roubar. Se usam drogas, eu não posso usar. Se bebem e se embriagam, eu não preciso me embriagar. Se prostitui, não preciso me prostituir. Enfim, qualquer coisa que a palavra condene, eu não preciso fazer igual, embora eu possa continuar e preciso até conviver com elas. No meu local de trabalho, no meu local de estudo, no local onde eu moro, há vizinhos para todo lado que não são evangélicos, enfim, até mesmo no meio da minha parentela, com pessoas que não têm ainda Jesus como seu Salvador. Então, a santidade. Ser santo é ser separado. Eu preciso buscar a cada dia. A Bíblia diz lá em Hebreus, sem a paz e a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso santificar. Deus vai mudando a minha vida. Vai me fazendo uma nova criatura. Vai mudando os meus objetivos. Então, é algo que eu preciso semear na minha vida, a santificação. E a terceira e última coisa que vamos falar é a intercessão. O que é intercessão, pastor? Eu já preguei aqui, volto a repetir para os irmãos, no capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30, o texto diz lá: o Senhor procurou um homem para tapar a brecha do muro e não achou. Então, era um intercessor que o Senhor queria, e por isso levou aquele povo para o cativeiro. Interceder é o quê? É você pedir em prol de outrem a bênção do Senhor. Bênção material? Pode ser, mas a bênção principal é espiritual. Você conhece pessoas que não são crentes, seus familiares não são crentes, seus colegas não são crentes, seus vizinhos não são crentes? Ore cada dia, interceda. Além de falar com eles sobre Jesus, interceda. Interceda para que eles possam aceitar a Cristo como Salvador. Você sabe que alguém está enfermo, está numa enfermidade, está no hospital, está passando por uma dificuldade, interceda, porque o Senhor cura as enfermidades também. Se puder visitar e orar por essa pessoa, louvado seja no Senhor, também visite e ore por ela. Mas se você não pode, você pode na sua casa interceder por ela. Enfim, seja qual for o assunto, está em nossas mãos também a intercessão. Repito você, o que semeia em lágrimas, chegarão com alegria. Às vezes a resposta de Deus demora. Às vezes as coisas não acontecem como nós queremos na hora que nós queremos. Isso não significa que Deus não está agindo. Abraão esperou 25 anos até que o filho da promessa nascesse. Isaac orou 20 anos para que o filho da promessa nascesse. Davi foi ungido rei e só foi tomar posse do reinado muitos e muitos anos depois. Mesmo assim, por 7 anos ele só reinou sobre Judá. E depois ele reinou sobre todo Israel, uma promessa que Deus tinha feito a ele, uma unção que estava sobre a sua vida. Mas ele teve que esperar. E assim é na nossa vida, meu amado irmão. A Bíblia fala lá em Romanos que nós precisamos ter paciência. Esperar. Como eu disse aqui no início da reflexão, o semeador semeia. Ele não vai no dia seguinte tentar colher já o fruto. Existe o tempo certo e a circunstância certa para que aquela planta, aquela árvore, enfim, que ele semeou, aquele cereal, possa frutificar. E aí quando vem. E só para terminar a reflexão de hoje, dia 24, eu vou repetir algo que eu tenho falado sempre aqui. Quando, no final, você trazer os seus molhos com alegria, ou seja, conseguir aqui a bênção do Senhor,
o Senhor abençoou a tua vida, você conseguiu aquele propósito, que esta bênção sirva também para abençoar outras pessoas, especialmente as bênçãos espirituais, especialmente aquilo que Deus fizer na tua vida. Dê testemunho na casa do Senhor, na casa do Senhor e conte as bênçãos. Fale do poder de Deus, fale daquilo que Ele tem agido na tua vida, porque Ele continua sendo o mesmo ontem, continua sendo o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Deus possa te abençoar através desta palavra aqui no Salmo 126. Eu estarei orando agora em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, sabemos que as lutas são grandes, as dificuldades são grandes. Muitas vezes passamos, Senhor Deus, por momentos de aflição, de angústia, lutando, batalhando. E às vezes a gente, a princípio, olha para a situação e não vê o resultado. Mas temos que aguardar e esperar em Ti. O semeador faz assim, ele planta, ele confia que ele vai colher no tempo certo. Mas ele aguarda em Ti. O Senhor manda chuva, o Senhor manda o tempo bom, e no momento certo ele colhe. Assim também é na nossa vida, tanto a material como na vida espiritual. Possamos verdadeiramente ser fiéis a Ti, santificar a nossa vida, estar pronto sempre a interceder, a clamar a Ti. Seu Deus, a estar buscando a Tua presença. Muitos estão precisando, muitos ainda não entendem essa realidade espiritual. Precisam entendê-la, Pai. Seu Deus, salva aqueles, Seu Deus, nossos parentes que ainda não são evangélicos, que precisam da Tua salvação, precisam do Teu amor, Pai. Salva essas vidas, ó Pai. Abençoa aqueles que estão enfermos, mais uma vez intercedemos pelo Alisson, que está lutando contra aquele câncer de pâncreas. Ó Deus, cremos no Teu poder para dar vitória. Intercedemos, Seu Deus, pela Tua serva Lília, pelos seus filhos ali que estão com Covid, pelo Lucas, meu sobrinho que está ali com Covid, pela nossa irmã Marizé que está com lúpus, tantos outros, ó Pai, que estão aí, nossa irmã Santa Cristina que hoje está fazendo um exame ali, ó Pai, dá vitória à Tua filha. Enfim, Seu Deus, cada servo Teu que está precisando da Tua bênção. Seu Deus, nós cremos no Teu poder, ó Pai, para curar as enfermidades. Seu Deus, aqueles que precisam de uma porta aberta, abre esta porta. Aqueles que estão galgando o emprego, Seu Deus, estamos no meio da pandemia, mas o Senhor pode abrir as portas, Senhor Deus, nós cremos no Teu poder. Aqueles que estão fracos, levanta, Senhor Deus, e ajuda para que possam continuar caminhando, fazendo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor Deus. Nós dependemos de Ti a cada dia de nossas vidas. Perdoa nossos pecados. Ó Deus amado, fica conosco. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, através desta reflexão, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.